Olá, turminha querida, bem-vindos terceiro manhã, bem-vindos terceiro tarde. Bom, pessoal, e aí, depois do nosso encontro ao vivo, né? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão se sentindo? Foi muito legal, foi muito bom, né? E a gente vai encerrar aqui nossa semana com muito sucesso, né? Tivemos sucesso nesta semana, tivemos novidades. E, enfim, a partir de agora, né, como foi dito já anteriormente, a gente vai começar a trabalhar dessa forma para essas duas disciplinas, que é onde vocês apresentam um pouco mais de necessidade de acompanhamento, né, dessa professora aqui, que sempre pensa muito em vocês e estarei aqui sempre para vocês e por vocês. Bom, meus amores, aqui, né, nós chegamos já no nosso último dia da semana, mas nós vamos fazer a nossa correção e aula de conteúdo novo de ciências, tá bom? Página 66, né? Nós vamos falar aqui sobre o ar, né? Foi sobre o ar. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Tem no livrinho de vocês essa definição. Qual objeto pode ser utilizado para registrar a temperatura do ar? É o termômetro. Circule na ilustração que comprova a existência do ar. Olha só, gente. Na roupa da pessoa, né? Na pipa da criança, na folhagem aí do coqueiro e lá no barco, né? No barco do mar. Escreva certo ou errado para as alternativas a seguir. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra? Sim, acabamos de definir. Então, certo. Os ventos são classificados em brisa, ventania e furacão? Sim. A temperatura do ar é sempre a mesma? Não, claro que não, né? O ar puro é incolor, inodoro e insípido? Sim, é igual água, né, gente? Não tem cor, não tem sabor e não tem cheiro. Ah, Tidiana, mas às vezes vem um vento com mau cheiro, mas aí não é o vento que tem o cheiro, são as coisas, o lixo que que produz esse mau cheiro, e não o próprio ar, tá bom? Página 67. Observe a imagem e responda ao que se pede. Esse tipo de vento é fraco ou é forte? Esse aí é um furacão, né, gente? É forte. Quais consequências ele pode acarretar, gente? Ah, aí sim, viu, gente? Pode destruir uma cidade, destruir casas. Então, vocês podem colocar assim, ó, causar grandes destruições. Coloquem V ou F para as afirmativas. O ar é indispensável à vida dos seres humanos, ou dos seres vivos, sim. Furacões, ventanias e tornados são exemplos de ventos fortes, sim. Vento é a ausência do ar. Não, vento é a presença do ar, né, gente? Ventos fracos são chamados de brisa. Sim. O planeta Terra é envolvido por uma camada de ar chamada atmosfera. Sim. Escreva o nome das gravuras abaixo e suas utilidades. Lembra, gente? Aí no livrinho de vocês tem, tá? O nome de Soia é a biruta e ela indica a posição, a direção do vento. Isso daí é um catavento e a utilidade dela é indicar a direção do vento. E esse objeto é o anemômetro, que mede a velocidade do vento. Página 70. Por que as plantas contribuem para a qualidade do ar? Lembra que as plantas, elas absorvem o gás carbônico, liberam o oxigênio e o vapor de água durante a fotossíntese, tornando o ar mais úmido e agradável. Então, essa é a importância, né? Por que ela contribui. Escreva o nome de doenças provocadas pela poluição do ar. Foi mostrado na videoaula, mas também tem no livro de vocês. Pneumonia, bronquite e asma. Observe essa imagem e depois responda. Que tipo de poluição você vê na figura? Eu vejo a poluição do ar. O que essa poluição pode causar ao ser humano? Pode causar problemas, né, gente? Os problemas de saúde, as doenças. Você pode botar assim, ó, podem causar doenças. E o que pode causar ao ambiente? Poluir. Causa doença para a gente e polui o meio ambiente. Se você estiver colocando assim, ó, que tipo de poluição você vê na figura, fumaça de fábricas, pode deixar, tá, gente? Não tem problema.
Observe as imagens e escreva qual é o fator responsável pela poluição do ar. Gente, na primeira tá muito nítido e a segunda também, né? A primeira é o fumaça dos carros e a segunda são as queimadas. Quais são as medidas que podem contribuir para a redução da poluição do ar? A gente também mostrou algumas coisas na videoaula, como também tem no livrinho de vocês, tá bom? Que é controlar a quantidade de poluentes emitidos pelas indústrias, reduzir o uso de combustível, né, gente? No caso, a gente, por exemplo, usar menos o carro e usar mais a bicicleta. Preservar as áreas naturais, não fazer derrubada de árvores, não fazer queimadas, né? E se caso ocorrer, fazer o reflorestamento, né? Que é plantar de novo, para que possa contribuir. Pinte a ilustração que demonstra a poluição do ar. Gente, essa segunda aí, o meu livro está um pouco borrado, talvez de vocês está um pouco melhor a visibilidade, mas é a segunda opção, tá? Bom, hoje nós vamos conhecer, nós já conhecemos o ar e a sua poluição, né? O que polui o ar, quais são as medidas que a gente deve tomar para não poluir. Então, hoje nós vamos ver que por causa dessa poluição, não nos causa doença. Então, nós vamos conhecer quais são essas doenças, tá bom? Que são transmitidas pelo ar, tá? Não é causadas, é transmitida mesmo, que o ar traz, que é através do ar que são transmitidas. Bom, a gente conversou sobre que a poluição ela provoca danos ao meio ambiente, provoca doenças na gente, né? E, enfim, os agentes causadores são as indústrias, são os carros. E isso é muito desagradável ao ser humano, isso não pode acontecer, mas infelizmente ocorre. Então, devido a isso, né, existem doenças que são transmitidas pelo ar, transmitida mesmo. Qual é o meio de transmissão? O ar, tá, gente? Diana, como assim? A gente pega pelo ar? Sim, pelo ar. A primeira delas é a gripe, que é uma doença causada por um vírus transmitido pelo ar. Ela é contagiosa, né? Ela provoca aquele negócio no nariz, problema de respirar, depois às vezes vira uma tosse, né? Cansaço, dor de cabeça, irrita a garganta, enfim, gente. E ela pode ser transmitida porque é um vírus. Como é que transmite? O espirro. Espirrou, tomou alguma coisa no copo, usou alguma coisa e a pessoa vem e usa, já era, a transmissão é 100%. E a vacina contra a gripe reforça a imunidade e é indicada principalmente para os idosos, gestantes e crianças. E mais na frente nós vamos conhecer sobre isso. A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, é uma doença causada por um vírus que pode deixar a pessoa com alguma deficiência física, tá, gente? E há uma grande campanha para a vacina dessa doença. Bom, vamos conhecer mais outra doença, que é a rubéola, que é, aqui ó, são imagens da rubéola, essa do lado, que é uma doença infectocontagiosa e seus sintomas podem ser confundidos com outras doenças, que é o caso do sarampo. Ela é muito confundida com o sarampo e ela apresenta essas manchas avermelhadas na pele, tá, gente? Tem a varicela ou a catapora, que é isso daí. Aqui é a catapora, esses bolinhas maiores, né, no bebê. E essa outra é a rubéola, tá? A catapora é uma doença também infecciosa pelo vírus varicela zoster e altamente contagiosa. Por exemplo, pega, que é o vírus. Gente, toda doença causada por vírus, ela é 100% transmissível de uma pessoa para outra, tá bom? Só apresentar alguns sintomas, como febre, né, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, quando a pessoa contrai essa doença aí. A cachumba, que é esse do queixo que está inchado, ó, cachumba. Ela é também chamada de papeira, né, que forma um papo aqui embaixo. E é uma doença causada por um vírus e provoca infecção das glândulas salivares, né?
que aqui é responsável por produzir a nossa saliva. E essa infecção, ela ocasiona aqui na gente que a gente fica muito difícil de engolir as coisas, até mesmo a própria saliva. E alguns sintomas, como dores de cabeça e... Deixa eu ver se tem febre. Não, não tem febre. E a gente tem que ficar mesmo em repouso e não fazer exercício físico para poder se curar. O sarampo, né? Deixa eu ver aqui. É uma doença viral e infecto-contagiosa, que é essa aqui, ó, ligeiramente confundida com a rubéola, mas são umas coisas vermelhas menores, com maior propagação no corpo, e ela causa febre, mal-estar e falta de apetite. E o principal sintoma é as manchas na pele, né? E a pessoa com sarampo precisa de repouso, se alimentar bem, tomar muito líquido. Nós temos também a tuberculose, que é uma doença dos pulmões, né, gente? Os sintomas é a tosse seca e prolongada por muito tempo. E também temos a meningite, que é uma doença que provoca inflamação nas meninges, que são as membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal, e pode ser causada por vírus ou por uma bactéria, tá bom? Os sintomas são febre, forte dor de cabeça, vômitos e rigidez no pescoço. É um barulhozinho que faz no pescoço da gente, quando a gente faz para cá ou para lá. Então, isso é a meningite. Bom, pessoal, por que eu trouxe esse caso sobre as doenças? E não poderia deixar de falar sobre essas doenças causadas por vírus e transmissíveis pelo ar, a tão falada e temida Covid, né? Mas aí a gente vai falar com ela sobre as medidas preventivas. Aqui nós conhecemos as doenças que são causadas pelo ar, são transmitidas, aliás. Mas a gente tem um método eficaz, de bastante relevância no mundo inteiro, que são as vacinas, né? Que é a forma de prevenir. O que é prevenir? É dispor de coisas, é evitar que um dano se propague, né? É impedir que aquilo aconteça, ó, evitar, prevenir epidemias, prevenir doenças contagiosas. Isso é, a prevenção é isso, é evitar que algo aconteça. Então, como é a forma mais eficaz de prevenir a doença? É através das vacinas. Isso mesmo. Mas antes a gente vai passar um pouquinho aqui. Durante nossa vida, podemos ter várias doenças. Algumas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra e essas doenças são chamadas de contagiosas. As doenças contagiosas são causadas por vírus, como o caso da dengue, né, que é transmissível pelo o mosquito, e a chikungunya, a zika, e também de bactérias, que são as bactérias a gente não pode ver, né? Que é o caso do sarampo, da catapora, do cólera, da meningite e de outros. Essas daí são através de bactérias. E existem também as doenças não contagiosas, que não são transmitidas de uma pessoa para outra, como doença de coração e alergias, por exemplo. Bom, gente, e tem muitas doenças que não são transmitidas de pessoa para pessoa, como no caso das diarreias, né? Da hepatite, da doença do rato, por exemplo, de algumas doenças assim que elas não são contagiosas, mas elas são infecciosas. Prevenção de doenças realizada no indivíduo já sob a ação do agente patogênico inclui diagnóstico precoce, né, para descobrir o caso, o porquê daquela doença, para evitar a propagação da doença, o tratamento para evitar a progressão dessa doença e evitar futuras complicações dessa doença. Isso é prevenir.
Quando temos bons hábitos de higiene, uma boa alimentação, a gente consegue manter o nosso organismo funcionando e livre de alguns problemas de saúde, né, gente? Então, aliado a nossos bons hábitos de higiene e a nossa alimentação correta, nós temos o uso das vacinas, que é o método que eu falei mais eficaz de evitar, de prevenir doenças. As vacinas são tomadas em campanhas de vacinação ou então de acordo com a faixa etária das crianças, a idade. Assim que nascemos, nós recebemos um cartãozinho de vacinação, que é esse daqui. Eu não sei se é igual, não é igual de vocês, cada um tem um diferente. E nele são registradas todas as nossas vacinas que a gente já tomou. No caso de crianças, né, vai depender da idade. Então, essas informações estão todas aqui nesse cartão para que possa ser monitorado pelos profissionais de saúde e assim saber se a criança tomou, se a criança precisa tomar. E, em relação às campanhas, é necessário que nós todos procuremos, né, os postos responsáveis por essa aplicação dessa vacina. Então, gente, aqui, pronto, aqui. Também eu falei sobre as doenças que são transmitidas por vírus e nós temos também as doenças chamadas infecto-contagiosas, que é essas doenças que se propagam, né, com bastante relevância, né? O melhor fazer contra essas doenças causadas por vírus e bactérias é evitar o contágio e prevenir tomando a vacina. Em alguns casos, graças a Deus e graças aos projetos, né, do SUS, a gente consegue se manter longe delas. Mas, infelizmente, para esta doença que eu vou apresentar para vocês, nós ainda não temos a cura, digamos assim, né? Nós não temos aí a vacina, que é o famoso coronavírus, temido por todos nós e por esse motivo dele estarmos em casa dessa doença. Mas aí, a gente pode prevenir e evitar? Podemos. Qual foi a forma mais eficaz que o mundo inteiro teve que se adaptar para evitar a propagação e mesmo assim teve muito, bastante dessa doença? Foi, o primeiro deles foi ficar em casa, né? Se isolar, foi o isolamento. Porque as formas de contágio dela, olha só, é pelo ar, contato pessoal com as pessoas já infectadas, através de secreções, salivas e catarro, por exemplo. Por isso que o uso da máscara, né, é de fundamental importância para o caso do espirro, as bactérias não ir na saliva e contaminar as pessoas. Isso é a forma de contágio. Os sintomas do coronavírus: febre, tosse, dificuldade para respirar e dores, né? Dores musculares. Muito confundida com as doenças da época, né? As gripes, né? O coronavírus muito confundido com essas doenças. E por esse motivo, algumas pessoas talvez tiveram e acabaram não procurando ajuda médica para verificar se era ou não, né? E acabou se propagando de tal forma como todos vocês, todos nós estamos a par, né? Bom, gente, essa situação, né, que eu trouxe sobre as doenças transmitidas pelo ar e a forma de prevenir, é assim, eu não poderia deixar de enfatizar a questão do coronavírus, né? Porque é uma doença que está muito aí, que alastrou o mundo inteiro e que nos fez, né, afastarmos de muitas coisas. A gente teve que mudar de vida totalmente, nossos hábitos, nossos afazeres, nosso tipo de trabalho, enfim, toda a nossa rotina diária, nossa forma de viver mudou por conta dessa propagação dessa doença. Se tivesse já descoberto a vacina, aí sim a gente estaria seguro, porque a vacina justamente serve para isso, né? Mas até agora não, então a gente temos que trabalhar com as possibilidades que temos. Quais são? Maneira de evitar ficando em casa,
usando máscara, lavando as mãos com sabão, usando álcool em gel e evitando o contato com as pessoas que estão infectadas, tá bom? E aqui até ainda traz, né, gente, evitar contato com animais selvagens ou doentes. Não compartilhar produto, compartilhar nada, né? Eu não posso compartilhar minhas coisas com outras pessoas e assim sucessivamente. Como se prevenir dele, né? A gente tem aí. Evitar aglomerações, evitar tocar nos olhos, na boca. Sempre que for tossir, né? Fazer assim. Que vocês já estão aí, né? Acostumados. A escola fez uma campanha, em todo canto que a gente vai, tem campanha para mostrarmos, né, a forma de prevenir essa doença que é muito terrível. Bom, gente, eu só trouxe esse exemplo porque, né, é uma coisa que, infelizmente, nos atacou demais. Bem, pessoal, é isso, né? Por hoje é só nossa aula, né? Se encerra por aqui. Se cuidem, fiquem em casa e até a nossa próxima aula.